meus nobres cartoleiros! Salve galera, salve a todos os sobreviventes deste primeiro turno de Brasileirão e de Cartola FC. Esse é o seu Super Dicas, eu sou o Léo Rodrigues e entre idas e vindas, entre muitas emoções, momentos bons e momentos ruins, mitadas e zicadas, eis que chegamos ao momento derradeiro, que é a 19ª rodada desse primeiro turno. No domingo à noite teremos muita gente comemorando e chorando também pelos resultados obtidos nesse primeiro turno de Cartola FC. Cabe a nós se preparar da melhor maneira possível e torcer bastante pelos jogadores que vamos mandar a campo, né, no nosso Cartola, porque é agora que vai o racha, né, galera? É agora que vai decidir tudo. E o nosso Super Toro, ele, como sempre, está pronto. Vamos mostrar para vocês a nossa escalação. E já, como de praxe, como a gente sempre começa, né? Eu vou fazer aqui um pequeno mitadas e micadas da 18ª rodada. Porque o nosso Super Toro, ele já teve começou mal, aí depois melhorou pra caramba. Conseguimos rodadas aí de altíssimo destaque. E agora, depois dessas últimas 2 rodadas, e como a gente já não acerta o capitão há 3 rodadas, mas também não tira mais notas baixas, né? Eu posso dizer a vocês que o nosso time tá mais ou menos, tá? Já remando ali, não fede nem cheira. E é lógico que estamos trabalhando aí firme, o treinador ali com a equipe, para poder dar a volta por cima, né? Terminar esse primeiro turno com uma grande nota e com muitas premiações aí de Cartola, se o bom Deus quiser. Mas o nosso desempenho na rodada 18 foi 70,45 pontos. Nós temos agora no campeonato 1.422,48 pontos. Isso dá uma média de 79,02. E para você poder fechar esse primeiro turno com 80 pontos de média, você precisa de 1.520 pontos. Para o nosso time, então, nós precisamos tirar na última rodada pelo menos 97,52 pontos. Esse é o desafio que o Super Toro vai ter e estamos prontos, né? Fazendo comentários sobre a rodada passada, foi uma rodada também que apresentou muitas surpresas. O ataque, a maioria dos atacantes aí foram mal, incluindo o nosso capitão, que a gente viu, a maioria foi com o Gabigol, nós fomos com o Marinho. Escalamos o Gabigol também, mas não era o nosso capitão, então a gente perdeu uns pontos aí. O Marinho não ajudou, o Sacha, para quem escalou, não ajudou. Teve o Vitinho do Flamengo que começou no banco, o Dudu que não fez nada. Então, só se deu bem, né, na rodada quanto a atacantes, quem escalou além do Gabigol, o Everton Cebolinha, que foi o outro camarada aí que tirou uma nota astronômica naquele Cruzeiro e Grêmio, né? Meio campista também, nós acertamos os dois que seriam unanimidades na rodada, né? O Everton Ribeiro e o Carlos Sanches. E aí o nosso terceiro meia foi o Nenê. O Nenê deu assistência, mas fez só 2,9 pontos. E acabou não sendo um grande problema assim errar o terceiro meia, porque muita gente tinha escalado o Gerson, Campanharo, e esses jogadores também não foram muito bem. Se destacou aí quem colocou o Matheus Vital do Corinthians e principalmente a esperança, né? O menino prodígio do Flamengo, o Renier, que foi titular, né, surpreendentemente no lugar do Vitinho e imitou lindo, né? Tirou 12 pontos. Se já houvesse a informação antes do jogo que o Renier seria titular e o Vitinho banco, eu mesmo digo para vocês, iria com meu time no 4-4-2 e com o Renier sendo aí o quarto meio-campista e não iria com o Vitinho. Aquela do nosso amigo Jorge Jesus surpreendeu a muita gente. E o ruim para o nosso time, né? Além do capitão, a gente errou de novo o goleiro. O Everson tomou gol e não recuperou o SG. Faltou pelo menos mais uma DDzinha para ficar com uma nota aceitável. Fez 2. E zagueiro, a gente não teve o único zagueiro que imitou na rodada, né? Dos escaláveis, né? O Pablo Mari fez um gol de cabeça. Nossos 2 zagueiros deu ruim, o Jeromel e o Leandro Castan. E tiveram outros zagueiros aí muito escalados também que pouco ajudaram os cartoleiros, a não ser o Pablo Mari, que fez um gol pelo Flamengo.
Uma pena, né, o Jeromel ter se machucado daquela forma. E então o nosso ponto de destaque talvez foi o Felipe Luiz, que foi um lateral assim muito escalado, mas longe de ser unanimidade, muita gente não tinha. E a gente com o Felipe Luiz fez uma boa pontuação aí perante a galera que foi com o lateral do Palmeiras, né? Junto ali com o Rafinha, que era unanimidade, muitos preferiram laterais palmeirenses, e o Felipe Luiz foi muito melhor do que a dupla do Verdão. Só isso que a gente teve de grande destaque. No mais, a gente acompanhou a maioria aí com jogadores que foram bem e nos faltou um pouco de sorte aí no capitão. Enfim, nós não estamos tirando notas ruins, mas nosso desempenho aí pode melhorar e a gente vai continuar aí firme e forte, tentando cada rodada chegar a voos mais altos, né? Agora temos mais uma oportunidade, vamos então discutir a última e derradeira rodada do segundo turno. Essa é uma rodada muito peculiar, porque nós temos várias equipes favoritas, nem todas para TSG, mas essas equipes favoritas, praticamente todas têm atacantes que têm fortes chances aí de imitar. Então, por exemplo, para quem está um pouco atrás nas ligas, precisando tirar alguns pontinhos para poder melhorar suas premiações, que é o meu caso, de repente seja uma boa você dar uma arriscada. Porque, por exemplo, você não vai estar deixando de colocar um jogador com condições de ir bem. Você só não vai estar escalando o que a maioria tá indo, né? Que é o nosso caso, né? Nós fizemos a escolha de nessa rodada ir com o Gilberto, ao invés de Gabigol, porque o Gabigol vai ser unanimidade. O Gilberto ele tem falhado bastante quando joga em casa, né? Nos jogos que a gente espera que ele vá bem, ele decepciona. Então a gente vê aí uma chance de, quem sabe, né, se tudo der certo, tirar uns pontinhos de diferença. Para isso vai precisar, lógico, né, o Gabigol não fazer gol, que tem sido muito difícil, é um risco que a gente vai correr aí pensando em um melhor desempenho nas ligas, né? Mas vamos nós, os favoritos são Flamengo contra o Santos, Palmeiras contra o Cruzeiro, Chapecoense contra o Vasco, o Atlético Paranaense contra o Avaí, o Grêmio contra o Goiás, o Bahia contra o Fortaleza e o São Paulo contra o CSA. 7 times, todos esses 7 têm atacantes aí para dar e vender. Gabigol, Bruno Henrique, Dudu e Luiz Adriano, Everaldo. Só o Atlético Paranaense que vai com time reserva, né? Então, assim, é favorito porque joga contra o Avaí. Deixa eu ver se tem aqui o Rony, alguma coisa. Não tem. E Marco Ruben também não tem. Então o Atlético Paranaense ele é favorito, mas não vai ter grandes destaques de cartola para a gente apostar do meio para frente. Então esse aí a gente pula, completa com Everton, Cebolinha, Gilberto e talvez o atacante do São Paulo aí seja o Pablo, né? São Paulo deu uma parada aí de fazer gols e o Pablo vai estar voltando. São Paulo terminando o primeiro turno na 5ª colocação, pegando o CSA na zona de rebaixamento. É outra opção aí para esse ataque que promete, hein? Se algum jogador que está aí sendo visto como unânime der bobeira, a galera vai vir de trás aí com algumas apostas certeiras e vai acabar gerando um diferencial. Então é isso, galera. Vou começar a destrinchar para vocês a escalação. O meu goleiro dessa vez é o Douglas Friedrich do Bahia. O Bahia enfrentando o Fortaleza, um clássico do Nordeste. O Fortaleza foi surpreendido no último jogo pelo Fluminense, que eu tinha dito aqui que o Fluminense, apesar de toda a sua má fase, nesse jogo contra o Fortaleza era favorito, que basta você comparar os elencos, né, o meio de campo, o ataque, né, do Flu contra as equipes que estão lutando contra ele aí, contra o rebaixamento, contra o Palmeiras, que inclusive eu tô de verde aqui, não é que coincidência. Ali foi um passeio, né? 3-0, o Luiz Adriano deitou e rolou. O Fluminense até poderia ter empatado o jogo quando estava 1-0 para o Palmeiras, mas quem não faz toma. E aí quando o Palmeiras fez o segundo, abriu a porteira. Bom, voltando aqui, o Douglas Friedrich, ele tem tempo que ele não toma gol, né? Parece que a quantidade de SGs que ele tem no campeonato é uma coisa astronômica, quer ver?
10 dos 17 jogos dele no campeonato, ele tem 10 SGs. E você vê realmente uma dificuldade aí do Bahia sofrer gols na Fonte Nova, muito raro. Que eu me lembro aqui, ó, não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do Cruzeiro, não tomou gol do CSA, tomou umzinho do Goiás, né? Ali que o Moisés foi expulso naquele dia também, acabou complicando um pouco as coisas. Enfim, mas na grande maioria dos jogos o Bahia ele passa ileso e sem sofrer gols. E fora que o Douglas, ele parece que foi feito para jogar cartola, né? O camarada, quando ele tá num dia inspirado, ele faz cada defesa que é uma coisa de louco, e as notas dele vão lá em cima. Tomara que dessa vez ele nos ajude. Outras opções para goleiros além do Douglas, deixa eu verificar aqui o que eu posso destacar para vocês. O Tiepo da Chapecoense, porém eu acho o SG um pouco arriscado. Se tomar gol pode ser que não recupere o SG. O Jordi para SG, o Jordi para defesas difíceis pode ser um nome interessante. O Thiago Volpe para SG e fazer alguma DD também é um outro nome que eu acho interessante dos cartoleiros colocarem. Mesma coisa do Thiago Volpe, o Diego Alves, pelo Flamengo, para mim vai ser franco favorito aí contra o Santos, e do jeito que o Flamengo tá no embalo, né, é difícil você ver esse time tropeçando, né, até mesmo tomar gol já tá difícil ver o Flamengo tomar. Talvez aí o Cássio, para quem confia no SG do Corinthians. E por fim eu finalizo com o Paulo Vitor e o Gatito Fernandes, também para defesas difíceis lá no jogo do Botafogo contra o CSA. São as principais opções. Rodada até boa, né, para goleiros, então temos aí alguns nomes interessantes que podem estar ajudando os cartoleiros. Nossos laterais, nós vamos com dobradinha do São Paulo, mais uma vez. Daniel Alves, que é o meia, camisa 10 aí do time, junto com o Reinaldo, batedor oficial de pênaltis. São Paulo forte, candidato ao SG. A gente está muito confiante aí com esses jogadores. Outra opção além deles é o Marcos Rocha, que pela fase ruim que o Cruzeiro atravessa, né, uma crise sem fim lá na Toca da Raposa, e o Palmeiras voltou a vencer. O Marcos Rocha deu uma das assistências, né, para o gol do Luiz Adriano na terça-feira. E o cara tem uma regularidade impressionante, mesmo quando o Palmeiras toma gol, ele fica ali perto de recuperar o SG, ou até recupera, né? Contra o Flamengo do Maracanã ele recuperou, contra o Goiás ficou faltando meio ponto para ele tirar 5. Então é um camarada que é sempre ativo, é um outro cartoleiro nato, né? Nós vamos confiar nos dois meias do São Paulo assim, porque é aquele receio, né? Vai que você deixa um deles de fora e o cara tira aí 10, 15, 20 pontos, né? Porque o Daniel Alves, ele tá constantemente na cara do gol, e pô, é o Daniel Alves, titular de seleção brasileira, e o Reinaldo é o batedor de pênaltis do São Paulo, né? Então a gente até tem o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa como boas opções, os laterais do Flamengo também, mas um São Paulo e CSA, você deixar um dos dois São Paulinos de fora, é um risco muito grande. Então nós vamos com eles e completamos a nossa zaga com o Kahneman. O Kahneman que recuperou o SG no Independência, né, no Cruzeiro contra o Grêmio, fez 5.6. Faltou eu falar nele, né? Eu lembrei do Mari que tinha mitado, fez gol, tirou mais de 10. Mas teve o Kahneman também que sem SG tirou uma nota até interessante. E ao lado dele nós vamos apostar no Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Confiando aí que o time vai ter um SG, o Pedro Henrique vai ter um bom desempenho. Tomara que ele nos ajude. Eu achei um pouco delicado aí, um pouco complicado a escolha do segundo zagueiro. Além dele tinha o Pablo Mari também, e que por opção minha, né, Flamengo e Santos, querendo ou não, vai ser aí a decisão do primeiro turno, né, do Brasileirão. Pode ser que o Flamengo ganhe, mas tome um golzinho, sei lá. Eu vejo o Pedro Henrique com menos riscos do que o Pablo Mari, por isso eu fui com o zagueiro do Furacão. Meio de campo, eu confesso para vocês, a gente foi praticamente com o que tinha, além dos que a gente escalou, eu vi como melhores opções aí os do Flamengo mesmo, né, que todos são boas, mas mesclamos bem, colocamos um de cada. Nós vamos com o Arrascaeta, indiscutivelmente uma unanimidade, jogador com 12 pontos de média,
no Campeonato Brasileiro. Não tem como ficar de fora, 12,73 a média dele. O nosso amigo está numa fase impressionante, já é o Arrascaeta dos velhos tempos de Cruzeiro, né? Demorou um pouco para poder se firmar. O Abel Braga também não ajudou muito. E agora que o bichinho voltou à ativa, voltou a mitar, ele é uma peça-chave em praticamente todas as rodadas, né? Inclusive ele não é o nosso capitão, mas quem tá com ele de capitão não tá muito, tá muito bem representado, isso que eu quis dizer. O nosso segundo meia, Jean-Pierre do Grêmio, esse garoto joga muito e vai ter uma partida contra o Goiás que o Grêmio promete ir com força máxima. Então ele é um jogador ofensivo, né? E muito habilidoso, muito participativo no ataque. Eu recomendo que todos escalem ele. O Jean-Pierre, ele não vai ser unanimidade na rodada, mas eu recomendo que ele seja tratado como unanimidade. Não deixem o menino de fora. E o terceiro meia, nós estamos indo aí pela primeira vez com o prodígio Gustavo Campanharo, né, do Cartola FC, um cartoleiro praticante, né? Ele parece que no campo ele sabe direitinho quando que ele vai fazer as pontuações, e ele conversa muito sobre Cartola também. Tem cartoleiros aqui no YouTube, né, que conversam com ele e até compartilham aí alguma troca de informações. O Campanharo já deixou escapar para a galera as estratégias da Chapecoense nas partidas, se o time vai jogar fechadinho, se o time vai mais para cima. E nesse Chapecoense e Vasco, inegavelmente a Chape ela tem que fazer valer o mando de campo, né? E de certa forma também pela fase que está o Vasco, né? O favoritismo, né? Que a Chapecoense jogando na Arena Condá, eu acho que é favorita nesse jogo. Então nós vamos com o Campanharo e o nosso ataque, o nosso trio de ataque. Nós estamos indo de capitão com uma aposta, né? O Dudu. O Dudu é o capitão do Super Toro nessa rodada. A gente vai ter que torcer para que esse Palmeiras e Cruzeiro aconteça algo novo. Porque, pelo menos na terça-feira, né, contra o Fluminense, o Dudu ele foi muito feijão com arroz. Ele jogou na sua posição, na ponta direita. Você não via ele se movimentando tanto pelo campo, né? E aí fazendo as roubadas de bola, sofrendo as faltas e finalizando bastante, né? Como é natural do Dudu. Ele ali parecia um pouco cansado, então jogando pro gasto, jogando só mesmo para cumprir a obrigação de vencer o jogo, né? Palmeiras muito superior ao Fluminense. E o Dudu só ficou da ponta direita. Quando teve a oportunidade, ele deu assistência, né, pro segundo gol do Luiz Adriano. E foi isso. Eu também não vou. Eu fico um pouco receoso, né, de apostar no Luiz Adriano e não apostar no Dudu, porque a gente sabe aí do cartel que tem esse camisa 7 alviverde, né? E é o cobrador de escanteios também. Ele, quando tem a falta para poder levantar para a área, é ele que cobra. Então ele sempre tem uma chance ali de assistência, né? Além de fazer gols. E ele se movimenta mais, pelo menos na teoria, na prática, né? Na tática do Palmeiras, ele tem uma movimentação pelo campo maior do que o seu centroavante ali, o Luiz Adriano. O nosso segundo atacante, mesmo com as nossas intenções de fugir um pouquinho da lógica, né? Não dá para deixar o Everton Cebolinha de fora, e a gente não ia cometer essa loucura também. O Everton Cebolinha é o nosso segundo atacante. O Grêmio jogando contra o Goiás, fez 2 gols ele contra o Cruzeiro, arregaçou com o jogo. Grêmio absoluto favorito e jogando com o time titular, né? Jogando com força máxima. Inclusive eu vi aqui agora uma alteração de treinador que eu acabei de fazer aqui. Lembrando desses detalhes, né? E inegavelmente, né, você tem que ter o Cebolinha, porque mesmo que você tenha os seus objetivos aí de tirar pontuações, né, se aproximar dos líderes, é muito improvável, gente, que o Cebolinha não vá mitar nesse jogo. Seria uma surpresa muito grande que não vai acontecer. O Cebolinha vai mitar de novo. Então quem não tiver vai perder muito ponto. Por isso que nós vamos com ele. E com relação ao nosso terceiro atacante,
aí sim nós estamos fazendo uma aposta no Gilberto, como poderíamos estar apostando no Everaldo, ou no Pablo, ou no Gabigol, né? E o Bruno Henrique também, né? Se a gente quisesse de novo, né, com o Bruno Henrique ao invés do Gabigol, ali do terceiro atacante, que ficou mais a loteria na nossa concepção aí da rodada. E vamos confiar que o Gilberto faça mais de um gol, né, nesse jogo do Bahia contra o Fortaleza. A fase dele é fantástica. Ele tem dado azar nos jogos mais tranquilos pro Bahia, que ele não está conseguindo fazer os gols, né? Teve aquele caso do pênalti lá contra o CSA, que na hora do pênalti ele estava machucado. Enfim, aí passou em branco. Giba está escalado no nosso time. O nosso treinador, eu estava com o Roger Machado, mas acabei de trocar para o Renato Gaúcho. Muito mais chances aí de tirar a pontuação do que tirar uma pontuação maior do que o Roger, né? Até porque o time todo do Grêmio pontua e o Bahia tem um pouco de dificuldades nisso, né? E fechamos então o nosso time ao preço de 167 cartoletas e 95 centavos. Leio de novo para vocês: Douglas Friedrich no gol. Nas laterais, dobradinha do Soberano, Daniel Alves e Reinaldo. Na zaga, Kahneman e Pedro Henrique. Meio de campo, Arrascaeta, Jean-Pierre. Tratem o menino como unanimidade. Conselho aqui do seu Super Dicas. E Gustavo Campanharo. E na frente, Dudu de capitão, Everton Cebolinha e Gilberto com o técnico Renato Gaúcho. E é isso, galera. Eu desejo de coração boa sorte para vocês, que todos consigam aí os seus objetivos e que seja um domingo de muita alegria, que todos aqui sejam vitoriosos nas suas ligas. Estamos juntos aí em todas. Aquele abraço e bora, Bitar!